vocês. Estou aqui para fazer um convite. Que tal a gente dar um rolê na viagem do tempo do nosso curso? Bora lá? Então, na primeira videoaula do nosso curso, falamos um pouco sobre o guia e as etapas que nos ajudam a construir, mapear, selecionar, organizar e divulgar informações. Vimos alguns exemplos de guias que nos atendem às mais diversas demandas e como eles nos dão orientações e instruções para fazer coisas, encontrar lugares, entre muitas outras possibilidades. Depois disso, no encontro com a designer Jéssica, aprendemos algumas técnicas visuais bem legais para usar no nosso diário de bordo. Vocês se lembram? Nesse espaço que começamos a esboçar as ideias que nos acompanham até aqui. Já na segunda aula, falamos sobre como nos relacionar com o nosso território e as pessoas que fazem parte dele, por meio da cartografia e do mapeamento afetivo. Foi super legal ver as experiências da Mari e da Bianca, que criaram um mapa gastronômico Morro do Papagaio. No encontro com elas, cada um contou um pouco sobre as suas comidas preferidas, como encontrá-las, quem prepara, além das memórias que fazem do frango com quiabo ou daquele famoso açaí da praça, que é muito especial. Diagnóstico colaborativo foi o tema da nossa terceira aula, uma ferramenta super interessante que nos ajuda a identificar os problemas comuns da nossa comunidade, tentar entendê-los e pensar caminhos para transformá-los. Nos encontros, com a ajuda de um jogo de cartas, a gente trocou uma ideia sobre os lugares e as oportunidades que já existem na nossa quebrada. Foi muito legal. Fazendo um diagnóstico de um jeito super divertido. Esse dia foi massa também, não é mesmo? E no último encontro, começamos a planejar o desenho do nosso aplicativo de forma colaborativa, a entender um pouco melhor sobre como será o seu funcionamento. Ufa! Chegamos até aqui. Depois dessa viagem na linha do tempo, vamos encerrar a primeira etapa do nosso percurso, com o esboço do nosso aplicativo. Se liga no que vamos fazer agora, na nossa última videoaula. Bora com a gente? O que está por trás dos acessos aos aplicativos? Antes de escolher o que vai ter no nosso aplicativo e como o seu conteúdo será organizado e acessado, é importante a gente saber um pouquinho melhor o que está por trás de cada clique. Nós já falamos com você sobre algoritmo, mas o que é isso afinal? Um algoritmo é um passo a passo para resolver um problema. Como uma receita de bolo, ela tem os ingredientes, o modo de fazer, só que o algoritmo é descrito como uma forma de linguagem de programação para virar um aplicativo. Ele é programado pela pessoa que construiu o aplicativo. Por exemplo, quando ligo o celular, ele me mostra uma tela onde estão os ícones ou desenhos dos aplicativos. Se eu for acessar meu Instagram, ele vai pedir o meu login e senha. Se eu digito a senha correta, eu vou conseguir entrar no aplicativo. E se eu errar e não lembrar a minha senha, por exemplo? O aplicativo foi programado para me responder assim. Ele tem dois caminhos a seguir, um para a senha certa e outro para a senha errada. Só que aplicativos como Google, Facebook e Instagram têm uma programação um pouco mais elaborada. Eles são programados para aprender com as informações que nós colocamos neles. Vou te dar um exemplo. Cada vez que eu digito o nome de uma página de um joguinho na busca, ele vai me mostrar a página que eu busquei e também pode me oferecer outras páginas de jogos, porque ele vai acumulando as informações que eu vou colocando lá e me levando para essas respostas que ele mesmo me sugere. E aí, quando eu entrar de novo nesse aplicativo, pode aparecer para mim um outro jogo que eu nunca procurei, porque ele registrou essa minha pesquisa de antes e entendeu que eu sou uma pessoa que gosta de jogos. Então ele me traz essa sugestão. É por isso que a gente precisa ter muita atenção com o que colocamos na internet, em que site entramos
e qual tipo de informações fornecemos em cada espaço. Sabe aquele joguinho gratuito que todo mundo acha da hora? Mas que, para baixá-lo, você precisa digitar os seus dados de e-mail, permitir que ele acesse os contatos do seu celular e a câmera? Já se perguntou por que ele pede essas coisas, já que nenhuma delas é necessária para o jogo em si? Quando isso acontece, nossas informações pessoais são coletadas e podem ser usadas para outros fins e até mesmo vendidas. O que era gratuito pode acabar saindo muito caro. Além dos algoritmos, há outras ferramentas que gravam os nossos rastros na internet. Um deles são os cookies. Diferente dos biscoitos que são saborosos e crocantes, esses cookies que estamos falando são arquivos que armazenam nossos endereços de e-mail ou os termos pesquisados no Google, a cidade de onde a rede está sendo acessada. Eles não são necessariamente maus. Pelo contrário, tornam as nossas buscas mais inteligentes e eficientes. Mas é preciso ter cuidado. Por exemplo, se você começa a comprar alguma coisa e não conclui, vai aparecer nos anúncios de todas as páginas que você acessar. Provavelmente, sem perceber, você deu permissão para que o site utilizasse os tais cookies. Mas calma, não precisa entrar em pânico. A gente também pode se adiantar e fazer uma verdadeira faxina nos nossos aparelhos regularmente, limpando os cookies, cachês e outros dados que vão ficando acumulados. Além dessas ferramentas que geralmente não são tão visíveis, há outras que funcionam justamente para chamar a nossa atenção e despertar interesse. Com tantas informações e recursos disponíveis, a concorrência é gigante. Sabia que todos os elementos que vemos numa página, seja de um site ou de um aplicativo, foram milimetricamente pensados e planejados para estarem ali? Cores, formatos, tamanhos, símbolos, onde e como as informações são apresentadas, recursos visuais ou sonoros, tipo de linguagem, tudo faz parte desse esqueleto chamado interface do usuário. Estão lembrados do encontro com a Jess, que ela falou um pouco do uso das cores e de como cada uma traz uma sensação, um sentimento, uma impressão diferente a partir das suas temperaturas? Enquanto as cores quentes, como o laranja e o vermelho, transmitem alegria e entusiasmo, as chamadas cores frias, azul, verde, estão mais ligadas a sentimentos de tranquilidade, por exemplo. O mesmo vale para as formas e os caminhos através dos quais nós acessamos os conteúdos. Os aplicativos precisam ser seguros, confortáveis e se adaptar ao cotidiano dos seus usuários, ou seja, nós. Por isso, é super importante que a gente organize as informações que queremos apresentar, crie grupos para facilitar o acesso das pessoas, pense nos botões de acesso, nos caminhos de pesquisa, nos mecanismos de busca. E o mais importante, que isso tudo tenha a cara e a linguagem dos jovens do nosso território, que é o público do nosso app. Bem, esse papo todo pode parecer muito complicado, mas dá para ficar mais fácil. Vamos fazer mais um exemplo juntos? Se você tiver um celular por perto, abra a página inicial do seu aplicativo do WhatsApp. Para usá-lo pela primeira vez, foi preciso fazer um login com o número de telefone. Ele é o nosso endereço. Algumas pessoas colocam senha, ou seja, toda vez que abre o WhatsApp, precisam digitá-la. Mas a maioria nem sabe dessa ferramenta e simplesmente usam o WhatsApp como uma extensão do próprio celular. Voltando para essa primeira tela, ela apresenta uma lista com todas as conversas, sempre em ordem cronológica, ou seja, as últimas a chegarem sempre aparecem no topo. Os contatos são apresentados com imagens. Quando estão salvos na agenda, aparecem nome,
A barra de rolagem vertical, de cima para baixo, apresentam as conversas. Quando eu clico em um dos contatos, uma segunda tela é aberta. E tudo que já conversamos aparece ali. Há ícones para chamada de vídeo, voz e compartilhamento de imagens, vídeos e documentos. Ali dentro, há uma lupinha que funciona como um sistema de busca, onde eu posso procurar por uma palavra, um endereço, arquivo. As possibilidades são muitas. Apesar de poder alterar o plano de fundo, o design do WhatsApp é padronizado, com fundo verde e ícones na cor branca. E não é possível alterar a disposição e o formato dos ícones. Ou seja, apesar de ser muito usual, é um app que permite pouca interferência do usuário. Entendeu? Viu como nada que está ali é por acaso? Agora que a gente já fez alguns exercícios básicos de análise, vamos começar a esboçar o esqueleto do nosso aplicativo? Então se liga aí no nosso desafio. 1. Selecione 10 oportunidades que já foram discutidas no grupo e nos encontros. Podem ser espaço de lazer, cursos e atividades, dicas de filmes, músicas, apps, o que mais tiver chamado a sua atenção. 2. Com essa lista, separe as oportunidades em diferentes grupos. Você pode utilizar as categorias que já existem, como lazer, esporte, cultura, saúde, ou criar novas, com os nomes que você e seus amigos usam no cotidiano. Por exemplo, as comidas podem entrar num grupo chamado Rango. As oportunidades de cultura podem incluir páginas interessantes da internet, enquanto as de saúde podem incluir prática de esporte, receitas de chá da sua vizinha, por exemplo. O importante é pensar como é que você se relaciona com essas oportunidades e gostaria de apresentá-las para outros jovens. 3. Depois de formar os grupos, crie um desenho para representá-lo. Pense em algo que tenha relação com o seu conteúdo. O Instagram, por exemplo, é uma mídia de imagens. É representado por uma câmera. Já o WhatsApp, por um balãozinho com o telefone dentro. 4. Utilize aquele molde de celular que veio no seu kit e comece a criar telas do seu aplicativo. Comece com uma tela de abertura, onde geralmente são apresentadas as caixas de login e senha, e vá partindo para as próximas. 5. Poste no grupo. E até a próxima segunda. E qualquer dúvida, conte com a nossa ajuda nesse processo, tá bom? Então aquele abraço.